15 de março, 44 a.C. O Teatro de Pompeu. O homem mais poderoso de Roma entra numa reunião do Senado. 23 facadas depois, a República Romana morre com ele. Isto não é um assassinato. É a detonação de 500 anos de história. Porque o assassinato de Júlio César não é apenas um drama antigo. É o ponto de viragem onde a República se torna império. Onde ideais encontram punhais. Onde 60 senadores cometem o assassinato político mais famoso da história humana e acidentalmente destroem tudo o que tentam salvar. Você vai andar pelas ruas reais que César andou naquela manhã. Você vai conhecer Marco Júnior Bruto, o homem que a história lembra como o traidor supremo que pensou que estava a salvar Roma. Caio Cássio Longino, o arquiteto que organizou a conspiração. Décimo Júnior Bruto, o amigo de confiança de César que o atraiu para a sua morte. Você vai descobrir por que o mataram num teatro, não na Cúria. Porque os conspiradores deixaram Marco Antônio viver, o seu erro fatal. E no final, você vai entender por que este único dia em 44 a.C. ainda molda como o poder funciona hoje. Começando com o homem que eles assassinaram. Se você valoriza pesquisa histórica profunda como esta, inscreva-se. Isso apoia roteiros construídos em fontes primárias. Comente de onde você está a assistir. Agora, para Roma, Caio Júlio César. Nascido por volta de 100 a.C. numa pobreza patrícia. Nome nobre, sem dinheiro. Em 44 a.C., ele é ditador perpétuo. Ditador para a vida. Esse título não existia antes de fevereiro de 44 a.C. O Senado criou-o especificamente para ele, sem precedentes. Perigoso? Necessário, disseram alguns, após décadas de guerra civil. Outros viram de forma diferente. Viram um rei sem coroa. A República Romana operava num princípio. Nenhum homem sozinho detém poder supremo. 2 cônsules eleitos anualmente. Supervisão do Senado, controles, equilíbrios, limites de mandato. Este sistema sobreviveu 5 séculos. César despedaçou-o em 5 anos, 58 a 50 a.C. Ele conquista a Gália, França moderna, Bélgica, partes da Alemanha, Suíça. Escreve a sua própria propaganda em comentários sobre a Guerra Gálica. Brilhante comandante militar. Político implacável. Regressa a Roma com legiões endurecidas pela batalha e um problema de popularidade. O povo ama-o, o Senado teme-o. 49 a.C. O Senado, liderado por Pompeu Magno, ordena a César que dissolva o seu exército. César recusa. Atravessa o rio Rubicão com a 13ª Legião. Alea iacta est. A sorte está lançada. Guerra Civil. 4 anos dela. César vence. Pompeu morre no Egito, 48 a.C. Em 46 a.C., César é nomeado ditador por 10 anos. Em fevereiro de 44 a.C. para a vida. Eis o que isso significava na prática. César controlava todas as nomeações militares, todas as governanças provinciais. Ele podia aprovar leis sem aprovação do Senado. Ele nomeava senadores, o corpo que teoricamente controlava o seu poder, agora preenchido com os seus leais. Ele colocou o seu rosto em moedas enquanto ainda estava vivo, algo reservado para deuses e heróis mortos. Ele sentou-se numa cadeira dourada no Senado. Ele usava uma toga púrpura, símbolos reais. E de acordo com Plutarco e Suetônio, ele estava a preparar-se para aceitar o título de rei para províncias fora da Itália. Talvez até para a própria Roma. O Senado ainda se reunia, ainda debatia, mas todos sabiam a verdade. A República era uma performance. César era o Estado. Alguns romanos celebraram isto. Ordem após o caos, estradas construídas, calendários reformados. O nosso Júlio tem o nome de Júlio, alívio de dívidas, terra para veteranos. Mas outros, especialmente a velha aristocracia, viram tirania. E tirania, na filosofia política romana, tinha um remédio. O punhal. Agora, a Cúria de Pompeu. Isto importa. A história popular coloca o assassinato de César na Cúria. A Cúria Júlia, ou Cúria Hostília. Errado. Todas as fontes antigas, Plutarco, Suetônio, Cássio Dio, Apiano, colocam-no na Cúria de Pompeu. Parte do complexo do Teatro de Pompeu. Por quê? A Cúria tradicional estava em reconstrução. O próprio César estava a construir uma nova, a Cúria Júlia. Ironia. Ele morreria num espaço de reunião temporário dentro de um teatro construído pelo seu antigo aliado e depois inimigo, Pompeu Magno, o Teatro de Pompeu, concluído em 55 a.C. Primeiro teatro de pedra permanente em Roma, massivo. Podia acomodar entre 11.000 e 40.000 espectadores, dependendo de qual fonte antiga você confia. Atrás do palco do teatro, um grande pórtico, jardins, uma sala de reuniões. Essa sala de reuniões, a Cúria de Pompeu, é onde o Senado se reuniu em 15 de março, 44 a.C. O local não foi aleatório. Foi estratégico.
longe da principal base de poder de César. Espaço fechado, pontos de entrada controlados. Os conspiradores escolheram-no cuidadosamente. O complexo do Teatro de Pompeu ainda existe, parcialmente. A Roma moderna construiu sobre ele. O Largo de Torre Argentina, uma área arqueológica afundada no centro de Roma, contém 4 ruínas de templos romanos e os restos da Cúria de Pompeu. Você pode vê-lo hoje. O local exato onde César sangrou até a morte está abaixo do nível da Rua Moderna, rodeado por ruínas e, famosamente, uma colônia de gatos vadios. Trabalhos arqueológicos ao longo dos séculos 20 e 21 mapearam o complexo. Reconstruções digitais recentes mostram as relações espaciais. O pórtico onde os senadores se reuniam, a Cúria onde eles se encontravam. A estátua de Pompeu, o rival morto de César, que assistiu ao assassinato. 14 de março, 44 a.C. Na noite anterior, Calpurnia, a esposa de César, tem pesadelos. Plutarco descreve-a a sonhar que está a segurar o corpo assassinado de César. Suetônio acrescenta detalhes. Ela sonha que o frontão da casa deles desaba. Ela implora a César para não ir à reunião do Senado. César hesita. Ele não se sente bem. Ele é epilético. Fontes antigas confirmam isto. E pode ter tido uma convulsão recentemente. Ele considera ficar em casa. Então, 10º Júnio Bruto chega. 10º, um dos comandantes mais confiáveis de César. Lutou com ele na Gália. César nomeou o herdeiro secundário no seu testamento. 10º diz a César que o Senado está à espera. Eles planeiam oferecer-lhe honras, talvez a coroa para províncias fora da Itália. Se César não for, ele vai insultá-los. César concorda. Ele irá. 10º acabou de o atrair para a sua morte. Manhã de 15 de março. César sai de casa. Um professor grego chamado Artemidoro de Cnido aproxima-se. Ele soube da conspiração. Ele escreveu os nomes num pergaminho. Ele tenta entregá-lo a César. A multidão é muito densa. César pega no pergaminho, mas não o lê. Ele está rodeado por admiradores, peticionários, senadores. O pergaminho fica na sua mão, não lido. Mais tarde, após o assassinato, alguém encontra-o no chão do Senado. O nome de cada conspirador estava listado. César caminhou para o seu assassinato carregando a prova que poderia tê-lo salvado. César entra no complexo do Teatro de Pompeu. Caminha pelo pórtico. Aproxima-se da Cúria. Os conspiradores estão à espera. 60 a 70 homens, dizem as fontes antigas. Nem todos vão atacar. Muitos estão lá para cobertura política. Mas o grupo principal, 20 a 25 homens, tem punhais escondidos nas suas togas. Marco Júnior Bruto, Caio Cássio Longino, 10º Júnior Bruto, Caio Trebônio, Tílio Cimber, Servílio Cásio. Outros. Eles planeiam isto há semanas, talvez meses. Cássio é o organizador. Bruto é o símbolo. O seu antepassado, Lúcio Júnior Bruto, fundou a República derrubando o último rei romano em 509 a.C. Ter um Bruto a matar um tirano é poético, estratégico, legitimiza o ato. César senta-se. Cadeira dourada, centro da sala. Os conspiradores cercam-no. Tílio Cimber aproxima-se. Ele peticiona a César para trazer de volta o seu irmão exilado. César recusa. Cimber agarra a toga de César. Puxa-a dos seus ombros. O sinal, Servílio Cásio ataca primeiro. Um golpe de raspão no pescoço ou ombro. César gira, agarra o braço de Cásio, espeta-lhe com o seu estilete, um instrumento de escrita de metal. Grita em latim. Cásio, seu vilão, o que estás a fazer? Cásio pede ajuda em grego. Irmãos, ajudem. Os outros aproximam-se. 23 facadas. Suetônio é específico. 23. Vem de todos os lados. Frenético. Caótico. Alguns conspiradores acidentalmente esfaqueiam-se uns aos outros na confusão. Bruto ataca. As fontes antigas discordam sobre onde. Suetônio diz na virilha. Plutarco não especifica. A famosa frase "Et tu, Brute?" Provavelmente nunca aconteceu. Shakespeare inventou-a. Suetônio afirma que as últimas palavras de César foram em grego. Kai su teknon? Tu também, filho? Plutarco diz que César puxou a toga sobre a cabeça e não disse nada. Ou talvez, Deus me livre, a verdade está perdida. O que é certo? César para de lutar. Ele desaba a base da estátua de Pompeu. O homem que conquistou a Gália, que atravessou o Rubicão, que se tornou ditador para a vida, morre no chão do Senado sob a imagem do seu rival morto. Ele tem 55 anos, talvez 56. As fontes antigas diferem sobre o seu ano exato de nascimento. Os conspiradores ficam sobre o corpo, estão cobertos de sangue. Parte dele é de César. Parte é deles por terem acidentalmente esfaqueado uns aos outros. Eles esperam celebração, aplausos.
o povo de Roma a erguer-se para os agradecer por terem salvado a República. Em vez disso, silêncio. Depois, pânico. Senadores fogem. Os conspiradores saem para o pórtico, punhais erguidos, gritando liberdade! E a tirania está morta. A multidão dispersa-se. Ninguém aplaude. Ninguém se junta a eles. Eles caminham por Roma até a colina capitolina, ainda clamando por liberdade. Ainda assim, ninguém se junta a eles. Ao anoitecer, eles estão barricados na colina, percebendo que fizeram um erro catastrófico. Mataram o tirano. Esqueceram-se que o tirano era amado. 3 homens viram César morrer e não fizeram nada. Um deles selou o destino da conspiração, o seu nome. Marco Antônio. Marco Antônio, cônsul de César, o seu mestre de cavalaria, o seu aliado vivo mais poderoso, e o maior erro dos conspiradores. Eis o que eles não fizeram. Caio Trebônio, um dos conspiradores principais, teve um trabalho naquela manhã. Manter Marco Antônio fora da Cúria, longe de César. Trebônio interceptou Antônio no pórtico do Teatro de Pompeu. Começou uma conversa. Manteve-o lá. Enquanto a 20 passos de distância, César estava a ser esfaqueado. Antônio não ouviu nada, não viu nada. Quando os senadores começaram a fugir, Trebônio contou-lhe o que aconteceu. Antônio correu, não para ajudar César. César já estava morto. Antônio correu para casa. Barricou-se lá dentro. Ele assumiu que era o próximo. Não era. Os conspiradores nunca planejaram matá-lo. Bruto argumentou contra isso. Cícero, não presente no assassinato, mas ciente da conspiração, argumentou contra isso. O seu raciocínio, matar César era tiranicídio, justificado, necessário. Matar Antônio seria assassinato. Faria deles parecerem assassinos sedentos de poder em vez de libertadores. Eles queriam parecer nobres, principais, defensores da República. Então deixaram o segundo homem mais poderoso de Roma viver. Erro catastrófico, porque Marco Antônio não era apenas um aliado de César. Ele era cônsul de César. Ele tinha imperium, autoridade legal de comando. Ele controlava tropas. E ao contrário dos conspiradores que passaram a noite de 15 de março barricados na colina capitolina a perguntar-se por que ninguém aplaudia, Antônio passou essa noite a planear. Ao amanhecer de 16 de março, ele tinha assegurado o testamento de César das Virgens Vestais. Ele tinha reunido com Lépido, mestre de cavalaria de César, comandante da única legião estacionada perto de Roma, e ele tinha enviado uma mensagem aos conspiradores, uma reunião. O Senado, Templo de Telos, 17 de março, 2 dias após o assassinato. A reunião aconteceu. Cícero estava lá, Bruto, Cássio, Antônio, Lépido, dezenas de senadores. A questão em pauta. E agora? Os conspiradores queriam anistia, proteção legal, um decreto declarando o seu ato justificado. Antônio ofereceu um compromisso. Anistia para os conspiradores. Mas também, e é aqui que ele os superou, honras plenas para César. Os seus atos como ditador permaneceriam válidos. As suas nomeações permaneceriam. O seu testamento seria executado e ele receberia um funeral público. Os conspiradores concordaram. Pensaram que tinham vencido. Anistia significava segurança. Eles podiam voltar para as suas casas, retomar as suas vidas. Não viram a armadilha. 20 de março. Funeral de César. O fórum. Antônio proferiu o elogio fúnebre. Plutarco e Apiano descrevem ambos. Antônio estava na rostra, a plataforma de orador, o corpo de César numa pira abaixo, e Antônio falou. Leu o testamento de César. César deixou 300 sestércios a cada cidadão romano. Deixou os seus jardins privados do outro lado do Tibre ao público. Nomeou Caio Otávio, o seu sobrinho neto de 18 anos, como seu herdeiro principal e filho adotivo. Então Antônio exibiu a toga de César. Encharcada de sangue, rasgada, ele apontou para cada rasgão. Contou-os, 23. Ele não nomeou os conspiradores. Ele não precisava. A multidão entendeu. Tumulto, imediato. Os plebeus, os cidadãos comuns de Roma, pegaram móveis de casas vizinhas, aumentaram a pira. Queimaram o corpo de César no fórum. Então pegaram tochas, marcharam para as casas dos conspiradores. Tentaram incendiá-las. Os conspiradores fugiram, de novo, de volta ao Capitólio. Depois para fora de Roma, completamente. Brutus para Creta, Cássio para a Síria, Décimo para a Gália Cisalpina. Em 5 dias após o funeral de César, todo conspirador importante havia deixado a cidade. Eles mataram o ditador. E perderam Roma de qualquer jeito. Por quê? Porque eles não entenderam o que César havia se tornado. Eles acharam que ele era um tirano, um rei sem coroa. Removam-no, eles acreditavam, e a república voltaria. Automaticamente, naturalmente, como uma ferida cicatrizando. Eles estavam errados. César não era a doença. Ele era o sintoma.
A República Romana estava morrendo há décadas, desde os irmãos Graco em 133 a.C., desde as guerras civis de Mário e Sila nos anos 80 a.C., desde as campanhas orientais de Pompeu nos anos 60 a.C. As instituições da República, projetadas para uma cidade-estado, não conseguiam governar um império que se estendia da Espanha à Síria. César não destruiu a República, ele apenas tornou seu colapso óbvio, e o povo sabia disso. Os plebeus não queriam a República de volta. Eles queriam estabilidade, pão, terra. César deu isso a eles. Os conspiradores ofereceram nada, apenas ideais abstratos sobre liberdade e autoridade do Senado. Ideais que não significavam nada para um veterano sem terra ou um trabalhador urbano desempregado. Então, quando Antônio virou a multidão contra os conspiradores, ele não estava manipulando-os. Ele estava canalizando o que eles já sentiam. A morte de César não foi libertação, foi caos. E Roma odiava o caos mais do que odiava reis. Mas Antônio não foi o único a entender isso. Do outro lado do Mediterrâneo, em Apolônia, a atual Albânia, um estudante de 18 anos recebeu a notícia da morte de César e soube que agora era filho adotivo de César. Seu nome? Caio Otávio. A história o conhecerá como Augusto, o primeiro imperador romano, e sua ascensão começa com uma única decisão: retornar a Roma, reivindicar a herança e destruir todos que mataram seu pai. Otaviano tinha todas as razões para ficar longe. 18 anos, nenhuma experiência militar, nenhuma base política, nenhum exército, apenas um nome, o nome de César. E em abril de 44 a.C., esse nome era perigoso. Os conspiradores controlavam Roma. Brutus e Cássio tinham legiões. Marco Antônio tinha os veteranos de César. Otaviano não tinha nada. Sua mãe Ácia implorou para ele não ir. Seu padrasto, Lúcio Márcio Filipo, um ex-cônsul, disse a ele para recusar a herança. Muito arriscado, muito jovem. Fique em Apolônia, fique seguro. Fique vivo. Otaviano os ignorou. Ele desembarcou em Brindisi, a atual Brindisi, em meados de abril, sul da Itália, colônias de veteranos de César, e os veteranos se lembraram, não de Otaviano. Eles nunca tinham ouvido falar dele, mas eles se lembraram do testamento de César, 300 sestércios para cada cidadão, jardins do outro lado do Tibre. E este adolescente era filho de César agora. Legalmente, oficialmente, Caio Júlio César Otaviano. Ele tomou o nome imediatamente. Movimento brilhante, porque em Roma nomes tinham peso, linhagem importava. E César não era mais apenas um nome, era uma marca, uma promessa, vingança. Em maio, Otaviano chegou a Roma. Marco Antônio se recusou a encontrá-lo. Antônio controlava os bens de César, o tesouro, o cofre de guerra, 700 milhões de sestércios, aproximadamente 1/8 da receita anual total de Roma. Antônio não ia compartilhar. Ele via Otaviano como uma criança brincando de política. Disse a ele para ir para casa, esquecer a herança, deixar o governo para os adultos. Otaviano recusou. Ele pegou dinheiro emprestado, vendeu propriedades, pagou o legado de César ele mesmo, 300 sestércios por cidadão, do próprio bolso. Faliu a si mesmo para honrar o testamento de César. Os plebeus notaram. Antônio prometeu. Otaviano entregou. Então Otaviano fez algo sem precedentes. Ele levantou um exército, privadamente, 2 legiões, pagas com dinheiro emprestado e promessas, recrutadas entre os veteranos de César na campanha. Homens que lutaram na Gália, que cruzaram o Rubicão, que amavam César e odiavam seus assassinos. Cícero, o estadista mais velho, o maior orador da República, observou isso e viu uma oportunidade. Um adolescente com um exército, leal à memória de César, hostil a Antônio. Cícero achou que poderia controlá-lo, usá-lo contra Antônio, depois descartá-lo. Cícero escreveu a seu amigo Ático em dezembro de 44 a.C. O garoto deve ser elogiado, honrado e descartado, elevado, usado, eliminado. Cícero calculou mal. Todos calcularam mal Otaviano, porque o estudante de 18 anos de Apolônia entendia a política romana melhor do que senadores 2 vezes mais velhos. Ele entendia o que os conspiradores perderam, o que Antônio subestimou. O poder em Roma não vinha mais do Senado, vinha de legiões e lealdade, e a disposição de usar violência quando necessário. Otaviano tinha os 3, 43 a.C. O Senado, manipulado por Cícero, enviou Otaviano e os cônsules Hírcio e Pansa contra Antônio. A Batalha de Mutina, 14 e 21 de abril, 2 confrontos. Antônio perdeu. Recuou para o norte, mas ambos os cônsules morreram. Hírcio morto em batalha. Pansa por ferimentos pouco depois. Mortes convenientes? Algumas fontes antigas, Cássio Dio, Suetônio, sugerem que Otaviano as arranjou.
Nenhuma prova, apenas suspeita. O que é certo, em maio de 43 a.C., Otaviano comandava 3 legiões, as 2 que ele havia levantado privadamente, mais os exércitos consulares. Ele tinha 19 anos, e a 3ª maior força militar de Roma respondia a ele. O Senado entrou em pânico. Eles haviam criado um monstro, tentaram tirar o comando de Otaviano, transferir suas legiões para Brutus e Cássio, os conspiradores agora governando províncias orientais. Otaviano marchou sobre Roma, agosto de 43 a.C. Ocupou a cidade. Forçou o Senado a elegê-lo cônsul. 19 anos. O consulado exigia uma idade mínima de 42 anos. Otaviano não se importou. Ele tinha 8 legiões fora dos portões de Roma. O Senado votou unanimemente. Então a reviravolta. Novembro de 43 a.C. Otaviano se encontrou com Antônio e Lépido, uma conferência de 3 dias perto de Bononia, a atual Bolonha. Eles formaram o 2º triunvirato. Oficial, legal. Alex Titia, aprovada pelo Senado sob pressão militar, concedeu-lhes mandatos de 5 anos como triunviros para restaurar a República. Poder absoluto, dividido em 3 partes. E seu primeiro ato, proscrições, listas de proscrição, nomes afixados no fórum, inimigos do Estado, para serem mortos à vista, propriedades confiscadas, sem julgamento, sem apelação. O primeiro triunvirato, César, Pompeu, Crasso, havia sido uma aliança privada, não oficial. O 2º triunvirato era assassinato sancionado pelo Estado, e as listas eram longas, 300 senadores, 2.000 equites. O nome de Cícero apareceu por insistência de Antônio. Otaviano objetou, fracamente, por formalidade. Então concordou. 7 de dezembro de 43 a.C. Cícero fugiu de Roma, chegou até sua vila em Fórmia. Soldados de Antônio o pegaram, centurião Herênio, tribuno Popílio Lena. Eles o decapitaram, cortaram suas mãos, as mãos que escreveram as Filípicas, os discursos que denunciavam Antônio. Levaram-nas para Roma. A esposa de Antônio, Fúlvia, teria espetado a língua de Cícero com seu alfinete de cabelo. Vingança pelas palavras que ele havia falado. O homem que pensou que poderia usar e descartar Otaviano morreu primeiro, 42 a.C. Brutus e Cássio controlavam o Oriente. Macedônia, Síria, Ásia Menor, exércitos massivos, 17 legiões entre eles. Eles passaram 2 anos construindo força, cobrando impostos das províncias, recrutando soldados. Eles representavam a República, o Senado no exílio, os conspiradores que mataram um tirano. Otaviano e Antônio representavam César, o triunvirato, a nova ordem. Eles se encontraram em Filipos, norte da Grécia, 23 de outubro e 16 de novembro. 2 batalhas, 3 semanas de intervalo. Primeira batalha, empate tático. Brutus derrotou as forças de Otaviano, as dispersou. Otaviano nem estava presente. Fontes antigas dizem que ele estava doente, possivelmente outra convulsão. Mas Antônio esmagou a ala de Cássio. Cássio, pensando que tudo estava perdido, cometeu suicídio. Não sabia que Brutus havia vencido no outro flanco. Falha de comunicação. Fatal. Segunda batalha. Decisiva. As forças de Antônio e Otaviano romperam as linhas de Brutus. 14.000 soldados de Brutus morreram. Brutus fugiu. Matou-se naquela noite. Correu para sua própria espada, segurada por seu amigo Estrato. Últimas palavras, segundo Plutarco. Certamente uma virtude miserável. Você não era nada além de um nome, mas eu o adorava como real. Mas agora parece, você era apenas escravo da fortuna. A República morreu em Filipos. Não simbolicamente, literalmente. Todo conspirador importante estava morto. Brutus, Cássio, Décimo, capturado e executado em 43 a.C. Trebônio, morto na Ásia Menor, 43 a.C. Túlio Cimbro, morreu em Filipos. Servilio Cásio, suicídio após Filipos. Os homens que mataram César para salvar a República a destruíram em vez disso, porque eles criaram as condições que tornaram o triunvirato necessário, tornaram Otaviano possível, tornaram o império inevitável. E Otaviano aprendeu, observou, calculou. Ele tinha visto o que aconteceu com César, poder demais, rápido demais, óbvio demais. Ele tinha visto o que aconteceu com os conspiradores, ideais nobres, nenhuma estratégia prática. Ele tinha visto o que aconteceu com Cícero, tentou manipular todos, foi morto pelo homem que subestimou. Otaviano não cometeria nenhum desses erros. Ele tomaria o poder lentamente, cuidadosamente. Esconderia a monarquia atrás de formas republicanas. Chamaria a si mesmo de primeiro cidadão, princeps, não ditador, não rei. Governaria absolutamente enquanto fingia restaurar a república. Levaria mais 14 anos. Mais uma guerra civil contra Antônio. A Batalha de Ácio, 31 a.C.
mas em 27 a.C., Otaviano, agora Augusto, controlaria tudo. E Roma nem perceberia que a República havia acabado até ser tarde demais para recuperá-la. Tudo por causa do que aconteceu em 15 de março de 44 a.C., quando 60 senadores mataram um homem e acidentalmente criaram um imperador. Os idos de março não mataram apenas César. Mataram a ideia de que Roma poderia voltar atrás. Porque enquanto Otaviano construía um império, algo mais estava acontecendo, algo que os conspiradores nunca anteciparam. O mundo romano estava observando, aprendendo, e o que eles aprenderam remodelaria o poder político por 2000 anos. Cada assassinato cria um modelo, um manual. E 15 de março de 44 a.C. escreveu as regras que toda conspiração, todo golpe, todo assassinato político seguiria. Regra 1, mate o líder, mas tenha um plano para o que vem a seguir. Os conspiradores não tinham plano. Eles acharam que remover César era o plano. Eles estavam errados. Em poucas horas, eles perderam o controle. Em poucos dias, eles perderam Roma. Em 2 anos, eles perderam tudo, porque eles esqueceram a segunda regra: controle a narrativa imediatamente. Marco Antônio entendeu isso. O funeral não foi luto, foi teatro, estratégico, calculado. Ele não precisou nomear os conspiradores. Ele apenas mostrou a toga, 23 rasgos, 23 feridas. Deixou a multidão ligar os pontos. Isso é propaganda, não informação, emoção. E a emoção se move mais rápido que os fatos. Sempre se moveu. Sempre se moverá. O Senado romano se reuniu 4 dias após o funeral de César. 24 de março de 44 a.C. Templo de Telos. Local diferente. A Cúria de Pompeu ainda era cena de crime. Sangue no chão. Senadores não podiam se reunir lá. Não se reuniriam lá. Muito recente. Muito cru. Então eles se reuniram em Telos, deusa da terra, da estabilidade, da fertilidade. Escolha simbólica. Eles estavam tentando sinalizar continuidade, ordem, negócios como sempre. Mas nada era como sempre. A pauta da reunião: ratificar o compromisso negociado por Antônio. Anistia para conspiradores, honras para César, seus atos permanecem válidos, seu testamento é executado. Todos votam sim, unanimidade. Mas aqui está o que não está nas fontes antigas. Aqui está o que Plutarco e Apiano não enfatizam. O Senado acabou de votar para tornar a ditadura de César permanente. Não o próprio César, ele está morto. Mas suas leis, suas nomeações, suas reformas, tudo isso permanece. O que significa que a república que eles pensaram que estavam salvando ao matá-lo, já se foi, eles apenas a oficializaram. E os conspiradores concordaram com isso. Brutus. Cássio. Eles votaram a favor, porque acharam que a anistia significava sobrevivência, achavam que poderiam ir para casa, retomar suas posições, servir como pretores e governadores como se nada tivesse acontecido. Eles fundamentalmente não entenderam a política romana, porque a política romana não era mais sobre leis, era sobre lealdade, e eles acabaram de assassinar o homem que metade de Roma amava. Aqui está o detalhe que mostra o quão rápido as coisas desmoronaram. 10º, Júlio Brutus, o comandante de confiança de César, o homem que o atraiu para a morte, deveria assumir seu governo da Gália Cisalpina, norte da Itália. César o havia nomeado antes de sua morte. O Senado confirmou na reunião de 24 de março. Legal, oficial. 10º deixou Roma em abril, seguiu para o norte. Chegou a Mutina, a atual Módena, e descobriu que as legiões da província não o obedeceriam. Eles sabiam que ele matou César. Eles não se importavam com nomeações do Senado. Eles se importavam com vingança. Em novembro de 44 a.C., 10º estava sitiado em Mutina. Em abril de 43 a.C., ele fugia para o norte, tentando chegar à Macedônia. Juntar-se a Bruto e Cássio. Não conseguiu. Capturado por um chefe gaulês chamado Camilo, executado por ordem de Antônio. Sua cabeça enviadas a Antônio em Roma, um dos comandantes mais leais de César, nomeado em seu testamento, morto dentro de 1 ano do assassinato, porque escolheu o lado errado da história. Esse é o padrão. Todo conspirador que ficou na Itália morreu em 18 meses. Todo conspirador que fugiu para o leste durou 2 anos, até Filipos. O assassinato não salvou a República, acelerou seu colapso, porque provou que as instituições da República eram insignificantes. O Senado não conseguia proteger seus próprios membros, não conseguia impor suas próprias decisões, não conseguia governar. O poder pertencia a quem controlava as legiões. E as legiões seguiam o nome de César, mesmo depois de César morto. Otaviano entendeu isso melhor do que ninguém. Ele nunca se chamou ditador, nunca reivindicou os títulos de César, apenas seu nome, Caio Júlio César Otaviano. E esse nome comandava lealdade, não autoridade legal, autoridade emocional. Os veteranos não lutaram por Otaviano porque ele era cônsul,
Lutaram porque ele era filho de César. Adotado. Legal. Mas mais do que isso, simbólico. Ele representava continuidade, vingança, justiça para o homem que eles seguiram pela Gália, pelo Rubicão, pela Guerra Civil. E aqui é onde os idos de março se tornam uma lição sobre poder político que ainda é relevante hoje. Os conspiradores achavam que estavam defendendo a República. Achavam que eram heróis, libertadores. O ancestral de Bruto havia derrubado o último rei. Bruto derrubaria o novo, poético, nobre, completamente desconectado da realidade. Porque a República que eles defendiam não existia mais. Era uma memória, uma performance. César não a destruiu. Ele apenas parou de fingir que era real. A República Romana morreu lentamente, ao longo de décadas. Os irmãos Graco tentaram reformá-la em 133 a.C., assassinados pelo Senado. Caio Mário e Lúcio Cornélio Sulla lutaram guerras civis por ela nos anos 80 a.C. Pompeu Magno a dobrou até quebrar nos anos 60 a.C. César apenas desferiu o golpe final. E os conspiradores, ao matá-lo, garantiram que não haveria volta, porque criaram um mártir. E mártires são mais poderosos que homens vivos. Otaviano construiu um império sobre o cadáver de seu pai. Literalmente. Cada discurso, cada lei, cada campanha militar, tudo justificado por vingar César. As proscrições do segundo triunvirato, 300 senadores, 2.000 cavaleiros assassinados, tudo em nome de César. A Batalha de Filipos, 17 legiões destruídas, tudo por César. E quando Otaviano finalmente assumiu o poder sozinho em 27 a.C., ele não se chamou rei, não se chamou ditador, chamou-se Augusto, primeiro cidadão, príncipe, o homem que restaurou a República, exceto que a República tinha sumido e todos sabiam disso, apenas não conseguiam admitir, porque Otaviano fez a destruição da República parecer sua salvação. Essa é a genialidade. Isso é o que os conspiradores nunca entenderam. O poder não vem das instituições, vem da percepção, e Otaviano controlava a percepção. Ele era o herdeiro de César, o vingador de César, o legado de César. E quando alguém percebeu que ele havia se tornado César, mais poderoso do que César jamais foi, já era tarde demais para detê-lo. A República morreu em 15 de março de 44 a.C. O Império nasceu no mesmo dia. Roma levou 43 anos para anotar. 2.000 anos. É quanto tempo os idos de março ensinam a mesma lição. E quase ninguém aprende. Porque a lição não é sobre César. É sobre o que acontece depois de César. É sobre o espaço entre o assassinato e o Império. Essa lacuna de 43 anos onde Roma pensou que ainda tinha escolha. Ande por Roma hoje. A largo de Torre Argentina. 4 ruínas de templos. Gatos vadios por toda parte. Turistas tirando fotos. E sobre tudo isso, a Cúria de Pompeu. O local exato. Arqueólogos mapearam. Reconstruções digitais mostram a sala. O pórtico, a estátua de Pompeu. Você pode ficar onde César morreu. Mas aqui está o que as reconstruções também mostram. O Teatro de Pompeu não era apenas uma cena de assassinato. Era uma declaração política. Os conspiradores o escolheram deliberadamente. Não a Cúria. Não o Fórum. Um teatro. Construído por Pompeu. Antigo aliado de César, seu rival, sua vítima. Simbolismo importa em Roma. Sempre importou. Mary Beard, professora de clássicos em Cambridge, escreveu sobre isso em seu livro de 2015, Os Idos de Março. Ela argumenta que a localização não era apenas prática, era teatral. Os conspiradores estavam encenando uma performance, tirania como espetáculo público. Eles queriam testemunhas, queriam que o ato fosse visível, memorável. Eles conseguiram. 2.000 anos depois, ainda falamos sobre isso, mas não da maneira que eles pretendiam, porque a performance teve o final errado. Aqui está o detalhe que assombra historiadores modernos. A conspiração não teve sequência. Nenhum ato 2. Eles mataram César em um teatro e esqueceram de escrever o resto da peça. Bruto e Cássio acharam que o assassinato era o clímax. Não foi. Foi o incidente incitante. Tudo o que importava aconteceu depois. E eles não tinham roteiro para isso, nenhum plano, nenhuma estratégia. Apenas a suposição de que remover César restauraria automaticamente a República. Como arrancar uma erva daninha e esperar que o jardim se conserte sozinho? Não funcionou assim, porque Roma, em 44 a.C., não era um jardim, era um incêndio florestal. E César não era o fogo, ele era o aceiro, aquilo que continha o caos. Remova-o e o fogo se espalha, que foi exatamente o que aconteceu. Em 5 anos, Roma mergulhou em guerra civil novamente. As proscrições do segundo triunvirato mataram mais senadores do que César jamais matou. 300 senadores, 2.000 cavaleiros. A própria aristocracia que os conspiradores afirmavam proteger, morta.
porque removeram o ditador sem remover as condições que criaram o ditador. Esse é o padrão. Assassinato não resolve problemas estruturais, ele os expõe. As instituições da República Romana não conseguiam governar um império. Não conseguiam gerenciar generais rivais com exércitos particulares. Não conseguiam distribuir terras para veteranos. Não conseguiam alimentar 1 milhão de pessoas em Roma. A ditadura de César foi uma resposta a essas falhas, não a causa delas. Os conspiradores mataram a resposta e deixaram as falhas intactas. Assim, as falhas produziram outro ditador, depois outro, até que Otaviano descobriu como tornar a ditadura permanente fingindo que não era ditadura. Augusto governou por 41 anos. Morreu pacificamente em sua cama aos 75 anos. 14 depois de Cristo. Causas naturais. Suas últimas palavras, segundo Suetônio, foram dirigidas a seus amigos. Interpretei bem o papel? Então aplaudam enquanto eu saio. Metáfora teatral. Deliberada. Porque Augusto entendeu o que os conspiradores não entenderam. Política é performance. Poder é percepção. E se você controlar a história, você controla tudo. Ele passou 4 décadas dizendo a Roma que havia restaurado a República. Não tinha. Ele a enterrou, mas fez o enterro parecer uma ressurreição. E Roma acreditou nele, ou fingiu acreditar. O que dá no mesmo. Os idos de março criaram o Império Romano, não matando César, provando que matar César não mudou nada. Os conspiradores acharam que estavam defendendo a República. Eles estavam demonstrando sua irrelevância. Porque a República morreu quando parou de ser capaz de resolver problemas, quando se tornou uma performance em vez de um governo. César apenas tornou isso óbvio, e Otaviano tornou isso permanente. A lição? Instituições não morrem dramaticamente, elas morrem lentamente, esvaziadas por dentro. E quando alguém percebe, já é tarde demais para salvá-las. Você só pode decidir o que as substitui. 15 de março de 44 a.C. 23 facadas, 500 anos de história sangrando em um chão de Senado. Os conspiradores acharam que estavam escrevendo um final. Eles estavam escrevendo um começo, e todo assassinato político desde então seguiu o mesmo roteiro. Remover o líder, perder o controle do rescaldo. Ver algo pior assumir o poder. Porque o problema nunca foi César, foi Roma. E Roma não morreu nos idos de março. Ela apenas parou de fingir ser uma república. Começou a ser um império. E chamou isso de restauração. A tecnologia importa aqui. O radar de penetração no solo envia pulsos eletromagnéticos para a Terra. Mede o tempo que levam para retornar. Materiais diferentes. Pedra, solo, espaços vazios. Retornam sinais diferentes. A equipe usou um sistema GSSI, CIR 4000. Faixa de frequência, 400 MHz. Profundidade de penetração, até 4 metros através de concreto romano e pedra de tufo. Eles correram transectos a cada meio metro em todo o complexo da Argentina. 16 mil metros quadrados pesquisados. 3 meses de trabalho de campo. Os dados revelaram o que a escavação nunca poderia. Porque você não pode cavar sob a Roma moderna. Edifícios, ruas, infraestrutura. Mas o radar vê através disso. E o que ele mostrou? Um corredor, 1,2 metros de largura, correndo para o leste da Câmara Principal da Cúria. 30 metros de comprimento. Terminando em uma escada que se conectava ao labirinto dos bastidores do teatro. Os romanos chamavam essa área de postes caenium, onde os atores entravam, onde os adereços eram armazenados, onde 60 senadores poderiam desaparecer em uma multidão de trabalhadores do teatro e escapar sem serem notados. Mas aqui está o que o mapeamento também revelou. A entrada principal da Cúria, uma única porta, 3 metros de largura, talvez 60 senadores lá dentro, e apenas uma maneira de a maioria deles entrar. O que significa que César passou por um gargalo, cercado por peticionários bem-intencionados, outros senadores. Os conspiradores não poderiam tê-lo parado do lado de fora sem serem óbvios. Eles precisavam dele lá dentro, sentado, parado. A arquitetura ditou o assassinato. O teatro de Pompeu não era apenas o local, era a arma. E os conspiradores entenderam isso. Eles escolheram o edifício tão cuidadosamente quanto escolheram a data. 15 de março de 44 a.C., um assassinato. 60 conspiradores, 23 facadas. E o resultado? 17 anos de guerra civil. A Guerra Civil dos Libertadores, 43 a 42 a.C. A Revolta Siciliana, 42 a 36 a.C. A Guerra Final da República Romana, 32 a 30 a.C. Não termina até Ácio, 31 a.C., quando Otaviano derrota Antônio e Cleópatra. 13 anos após a morte de César. E mesmo assim, não é paz. É exaustão. Roma não escolhe o império. Ela desmorona nele. Os números contam a história.
As proscrições de 43 a.C. mataram 300 senadores, 15% de todo o Senado, 2.000 cavaleiros. A Batalha de Filipos, 42 a.C., 40.000 baixas, combinadas, ambos os lados. A Batalha de Ácio, 31 a.C., mais 5.000 mortos no mar, milhares mais na campanha terrestre. Adicione os cercos, as execuções, os expurgos. Estimativas conservadoras colocam o número de mortos das guerras civis pós-César em mais de 200.000, militares e civis combinados. Esse é o custo de salvar a República, 200.000 mortos. E a República morreu de qualquer maneira, porque aqui está o que os conspiradores nunca calcularam. A morte de César não removeu o cesarismo, ela o validou. Provou que as instituições da República não conseguiam proteger ninguém, nem César, nem os conspiradores, nem o próprio Senado. Otaviano não precisou argumentar a favor da autocracia. Os idos de março fizeram o argumento por ele. Cada vez que alguém questionava sua autoridade, ele apontava para o que aconteceu quando a autoridade era dividida. Caos, proscrições, guerra civil. A República teve sua chance. Ela se assassinou até a irrelevância. De volta à Cúria de Pompeu. 15 de março de 44 a.C. César desaba na base da estátua de Pompeu. Os conspiradores esperavam vindicação. Eles obtiveram silêncio. Depois, pânico. Eles saíram por aquela saída secundária, aquela que o mapeamento de radar encontrou em 2023, e entraram nos bastidores do Teatro de Pompeu. Emergiram no pórtico, punhais erguidos, gritando sobre liberdade. E a multidão se dispersou, sem aplausos, sem celebração, apenas medo, porque Roma entendeu algo que os conspiradores não entenderam. A República não era mais um governo, era uma memória. E você não pode restaurar uma memória esfaqueando-a para que ela exista. Neste momento, arqueólogos ainda estão mapeando o complexo do Teatro de Pompeu. A Sovrintendenza Capitolina Aibene Culturale tem 3 projetos ativos: radar de penetração no solo, escaneamento lidar, reconstrução fotogramétrica. Eles estão construindo um modelo digital completo, cada sala, cada corredor, cada saída. Conclusão prevista: 2026. E quando estiver pronto, poderemos andar pelo espaço virtualmente, ficar onde César esteve, seguir a rota de fuga dos conspiradores, ver exatamente como a arquitetura possibilitou o assassinato. O edifício testemunhará. 2.000 anos depois, os idos de março mataram um homem. Mas a ideia dos idos, de que o assassinato resolve problemas estruturais, essa já matou milhões. Cada assassinato político desde então segue o mesmo padrão. Remova o líder. Assuma que o sistema se corrige. Observe-o desmoronar em vez disso. Os conspiradores achavam que estavam defendendo a República. Eles estavam demonstrando sua obsolescência. E Roma aprendeu a lição. Nunca mais confiaria em instituições em vez de indivíduos. Nunca mais escolheria a liberdade em vez da estabilidade. A República morreu em 15 de março. O Império nasceu no mesmo dia. Só levou a Roma 43 anos para admitir. César governou por 5 anos. Augusto governou por 41. O Império Romano durou mais 500. A República pela qual os conspiradores morreram. Ela nunca mais voltou. Nem uma vez. Nem nunca. Mataram César para salvar Roma. Não salvaram nada. Apenas decidiram o que Roma se tornaria. E Roma se tornou exatamente o que eles temiam. Permanente. Autocrática. Imperial. Porque a alternativa, o caos após 15 de março, era pior. Os idos de março não acabaram com a tirania. Tornaram a tirania necessária. Essa é a lição. É isso que 2.000 anos de história continuam ensinando. E ninguém nunca aprende.